excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar. Excelente semana que começa pra gente. Como que você passou o seu final de semana? Você lembra, né, que agora, todas as segundas-feiras, o nosso acordo é esse. É o início de uma semana, o momento onde a gente retoma os nossos acordos internos. Vamos ali começar uma dieta, vamos cuidar melhor do nosso corpo e, por que não, começar com o nosso corpo em movimento. Roda a vinheta, diretor! Já vou começar com uma pergunta logo de início. Quando foi que você fez algo pela primeira vez? Você lembra disso? Quando foi que você se arriscou nessa fase adulta agora a começar algo, a, sei lá, se desafiar de fato? Aos 30, aos 50, aos 70 anos de idade? Essa é a proposta, pessoal, do Consulta ao Doutor hoje. Iremos lançar aqui um desafio. Você topa? Você tem coragem de fazer balé nessa tarde de segunda-feira? Que tal esse 5 de maio ser um dia marcante nas nossas vidas, quando nós iremos juntos fazer algo pela primeira vez e, por que não, nos jogar aí a aprender uma música, uma dança, na verdade. Você tem coragem? É, meu caro. Queria puxar aqui imagens, que o João Capellini, nosso diretor, colocasse imagens de um vídeo que vai nos inspirar de uma senhora, gente, vocês vão ver comigo, uma senhora que aí, no auge dos seus 70 anos, encarou esse desafio que nós estamos propondo nessa tarde de segunda-feira. E o desafio foi executado com muito sucesso. Roda o VT. Olha só, nós temos aí a imagem desta senhora, tem ali seus 70, 80 anos, que está se arriscando a executar passos. Diversas pessoas mais novas ao redor dela, mais jovens ao redor dela, mas nada disso está tirando o quê? O brilho nos olhos, a determinação. E essa atitude dela está sendo inspiradora, não é essa a proposta que a gente quer trazer aqui para nossa tarde. Que tal, ao invés de colecionarmos rugas, por que não memórias? Esse é o convite que o Consulta ao Doutor faz nessa tarde aqui para você. Vamos juntos, pessoal? Topa? E quem mais você quer trazer junto com a gente nessa? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Clica lá, compartilha o nosso link de transmissão e vamos angariar mais e mais gente aqui nesse desafio junto conosco. Que tal? Também te convido, é claro, a você enviar para a gente uma dúvida, trazer para a gente a sua história, porque estamos aqui para trocar essa ideia junto com você. Encaminha pra gente a sua mensagem pelo 0 operadora 11 3337 5886. Conta de onde que você é, conta o que você está achando da proposta aqui desse programa, porque afinal de contas você sabe o quanto a gente gosta dessa troca com os nossos telespectadores. E também te convido, é claro, a você participar da nossa clássica enquete que acontece neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, balé na vida adulta. Já se imaginou, gente? Qual dessas frases passa pela sua cabeça assim que eu te fiz esse convite? Vamos fazer balé na tarde dessa segunda-feira. Já passou meu tempo. Se não comecei na infância, não é pra mim. Meu corpo não é um corpo ideal para isso. Balé exige um padrão. Ou tenho medo de me expor e ser julgado ou julgada por começar agora. Ou então, tenho vontade, mas eu acho que eu não vou conseguir acompanhar. Eu não sei você, mas eu confesso que todas essas frases passaram pela minha cabeça quando a minha produção me avisou: Dani, vamos trazer balé para adultos. E aí eu pensei, gente, mas será? Será que isso vai dar certo? Enfim, estou aqui disposta, aberta, me jogando junto com você. Vamos juntos? Vamos conhecer então, gente, a respeito da nossa prof de hoje, a Marcilana Bailarina. Olha só, com 18 anos de dedicação à dança e à arte de ensinar, ela construiu uma trajetória que tem como missão de vida ajudar pessoas a redescobrirem o próprio corpo, a reconectarem-se com suas emoções e a encontrarem no movimento uma nova forma de existir. Ela acredita que dançar é muito mais do que executar passos e acessar memórias, curar feridas, é também fortalecer o físico e libertar a mente. Olha quantas coisas que a gente pode fazer, pessoal, assim que a gente aceitar esse desafio que o Consulta ao Doutor está propondo. E mesmo diante dos desafios de uma sociedade que ainda trata a dança como um simples hobby, ela segue firme no propósito de provar que a dança
tem papel essencial no desenvolvimento humano, sendo uma ferramenta poderosa de transformação física, cognitiva, emocional e também social. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com todos vocês. É muito bom estar aqui, obrigada. Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa ideia de você trazer para a nossa sociedade uma proposta de balé livre para adultos. Da onde que surgiu tudo isso? Na verdade, fiz balé desde pequena, né? Sou bailarina e depois, profissionalmente, ao ensinar em sala de aula, eu comecei a perceber que muitas vezes existia uma limitação grande em relação às pessoas terem realmente um preconceito em relação eu tô velha, não é mais para mim. Não tem coordenação. Não tenho coordenação. Acho que eu fiz balé, ficou naquele momento, ou até mesmo, hoje em dia, a maioria das minhas alunas são bailarinas que nunca fizeram. Então, começam exatamente na fase adulta, né? Que tinha um sonho lá atrás e que ficou esquecido com aquela menina que também foi crescendo. E seja por não ter condição ou por não ter conhecimento, e aí descobre ali, junto desse trabalho, que foi onde eu comecei a perceber essa necessidade do trabalho de dança para adultos. E o livre veio com esse aspecto de... se você quer ser uma bailarina profissional, o caminho é outro, claro, né? Mas se você quer ter o balé ali na sua vida como uma atividade, como algo que vai trabalhar toda a sua parte motora, física, mental, cognitivo, ali é muito possível de você desenvolver várias camadas. E aí, vendo essa necessidade, não só dentro de sala de aula, mas como o meu desejo de profissional, de conseguir... chegar até mais pessoas, eu falei, por que não? Por que não a gente começar a visualizar mesmo que o balé, ele é um lugar onde cabe para todo mundo, né? Que lindo isso! E quando você fala sobre os benefícios do balé, queria que você pontuasse para quem está assistindo e tomando ainda essa decisão de tipo, gente, academia eu faço, caminhada eu faço, mas balé não, balé hoje eu passo. Por que não passar? Por que não passar? Porque existe novamente um preconceito de que o balé tem muito essa coisa da menina, né? Da menina que se dança num período, é uma coisa muito delicada. Mas por que não deixar passar? Porque não deixa de ser movimento, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, né? Antes de falar, né, a gente se move, né? Nós nos movemos. Então, assim, você vai aprender uma nova forma de se mover dentro de um código que trabalha assim a leveza, a disciplina, várias camadas, mas que não deixa de ser diferente de uma musculação, por exemplo, né? No sentido físico. Você vai até a academia fazer musculação, você aprende como usar o aparelho, como empurrar, a mesma coisa. Nós vamos fazer balé hoje aqui, Dani, e você vai aprender como rotacionar as coxas, como mover seu braço, como usar o movimento dentro da categoria que é o balé clássico, né? Para se mover. Maravilha, hein, gente? E aí, topou? Te convencemos? Nosso objetivo agora, a partir de agora, a Márcia preparou uma aula para trazer para a gente, é claro, os fundamentos, quais são os passos, de que forma que eles potencializam o nosso corpo, que eles tonificam os nossos músculos. E enquanto a gente for fazendo, a gente vai aprendendo juntos. Combinado? Prontos? Então vamos lá, né? Vamos lá. Então vamos lá. Ó, a gente vai começar assim, Dani, você vai sentar. E um dos primeiros conceitos do balé clássico, a gente vai falar sobre posicionamento. Então a gente fala muito sobre o andeor, que é esse posicionamento que a gente fala sobre abrir os pés para fora. Mas antes de abrir o pé, a gente vai entender como. Então eu vou pedir para você sentar, nós vamos sentar. A gente vai pensar em não encostar as costas na cadeira, justamente para ter essa relação de crescimento axial. Você vai olhar para frente, você vai deixar seus braços relaxados ao longo do corpo e vai aproximar um pé colado no outro. Ótimo. Então, primeiro conceito, primeiro fundamento. Você vai esticar a perna direita na frente e você vai continuar crescendo a coluna, olhando para frente, sem levantar o queixo. E você vai rodar a coxa para fora. Isso, e volta. Só isso. Rodou a coxa para fora e volta. Então,
percebe que essa rotação de andeor, ela nasce lá em cima na virilha, certo? Vamos fazer com a outra perna juntas. Vai lá, estende, deixa seus braços relaxados e roda a coxa. E volta. Roda a coxa. E volta. Perfeito. Agora você vai ficar de pé. E agora, a partir da rotação da coxa, você vai posicionar seu pé no andeor. Então, você não vai rodar o pé mais do que a coxa. Percebeu a diferença? Perfeito. De novo. Você vai abrir o pé. Isso, pensando na rotação da coxa. Bem melhor, bem mais posicionado. Por quê? Porque a ideia não é girar o pé além do que precisa, ao máximo. E sim manter a estrutura como ela está, tá? Então, daí a gente vai colocar a cadeira assim, ó, de ladinho. Então, você vai colocar, exato, perfeito. E dessa maneira, vamos colocar você aqui no meio? Perfeito. Isso, e a sua cadeira vamos para lá. separar aqui um espaço Isso, maior pra gente. Perfeito. Então, vou colocar a minha um pouquinho à frente, Dan. Tá. Vamos lá. Sua mão vai um pouquinho à frente da cadeira e a gente vai posicionar os pés no paralelo. Perfeito. Então, para aquecer, a gente vai manter os pés paralelos. Vamos colocar as mãos na linha da coxa e os cotovelos para fora. Perfeito. Esconde bem o dedão no meio do seu segundo dedo, perfeito. E a ideia é levar o braço até a frente, manter esse braço aqui enquanto a gente sobe e desce calcanhar. Sobe calcanhar e desce. Mais uma vez. Sobe, desceu e sobe e desceu e sobe e desceu. Perfeito. Sobe mais uma vez e fica um pouquinho. Usa abdômen, deixa o braço na altura do umbigo, aí, e desce com resistência. Perfeito. Ótimo, já aquecemos. Agora relaxa seu braço um pouquinho e a gente vai para o primeiro movimento dentro do fundamento que eu falei para você, que é o plié. Então, o plié é um movimento muito conhecido, onde a gente vai flexionar os joelhos para fora, mantendo a rotação. Então, com o quadril de frente, suas mãos vão à frente da cadeira, sempre lembrando que a cadeira tem que ser uma cadeira firme, se a gente está falando de fazer em casa, né, por segurança, para a cadeira não sair rolando. E a ideia é, você vai posicionar seus pés no andeor. Posiciona a partir da rotação do quadril e vai levar o braço à frente na linha do umbigo e vai manter esse braço. Agora, dobra os joelhos pensando como se você estivesse apontando para a lateral de fora os joelhos. Perfeito. E volta estendendo, sem tirar o calcanhar do chão. Mais uma vez. Flexiona, estendeu. Yes. Olhando à frente, dobrou, estendeu. Última vez, dobrou, estendeu. E relaxa um pouquinho. Ótimo. Tudo bem? Gente, vocês estão vendo a delicadeza dela. Muito bom. Agora a gente vai incluir uma outra coisa, que é a flexão e a extensão de joelho com a elevação, que é o que a gente fez para aquecer. Tá. Então, vai lá, mantenha o seu andeor, a primeira posição. Então, agora, além de saber que é andeor, você já sabe qual é a primeira posição dos pés. Primeira posição dos pés. Vai levar o braço à frente na linha do umbigo. Dessa posição, você vai fazer um plié, que é aquela flexão sem tirar o calcanhar. E é plié, estica, abre o braço, fica com o braço ao lado. Mais uma vez, plié, estica, volta o braço de novo, sustentou. Agora você vai subir na meia ponta, eleva calcanhar, abdômen ativo e desce com resistência, sem cair para o dedinho, bem. Mais uma vez, e sobe alto e desce com resistência, yes. E relaxa um pouquinho, muito bom, ó. Importante, quando você estiver descendo, não deixa o pé perder aquela rotação. Tá. Então, mantenha a rotação na descida, tá? Então, duas coisas. Eu vou manter a subida e eu vou manter a descida sem deixar o dedão sair do chão. Como se os calcanhares tivessem sempre que se tocar, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez. Braço do lado, olhando à frente, junto com o braço, fica e plié. Abre joelhos, estendeu. Abre o braço e dobra joelho, yes, estendeu. Volta braço à frente, sobe meia ponta, abdômen adentro.
e desce com resistência, e um sorriso no rosto, e sobe na meia ponta, e desce com resistência e relaxa. Muito bom, né? Isso aí. Esse processo todo que a gente fez, esse passo a passo, por exemplo, eu estou trabalhando o abdômen. O abdômen, muito bem. Um trabalho de rotadores, fortalecimento dos rotadores. Então, eu vou trabalhar toda a região de glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo. Vou trabalhar também a parte interna da minha coxa. Vou trabalhar quadríceps, que é Olha a só parte superior. quanta coisa, gente. Exato. Vou trabalhar panturrilha. Vou trabalhar muito tornozelo, que é um dos princípios. Então, muito apoio, né? Então, se você tem questões com desvios, né, de apoio, um pé supinado, um pé pronado. Então, nesse momento é um bom trabalho. Tá. E além de tudo isso que você falou, a relação de tronco, de crescimento. De Porque postura. muitas vezes aqui, enquanto você se movia, eu fui falando a cabeça, o braço, né? Porque aqui a gente está nessa troca de eu conseguir estar olhando o seu corpo se movendo ao vivo, né? Então é estar assimilando todos esses trabalhos, trabalhando globalmente o corpo. Então, o grande ganho da dança em relação a outras práticas, na minha opinião, é essa. Você vai pensar no seu braço, ouvindo uma música, emoção, porque você sente aquilo que você está executando, e além de tudo tem o trabalho do esforço, o ganho de resistência, o ganho de força, o ganho de controle, o ganho de dinâmica. Então são várias coisas. Demais, não é, gente? Se você estiver se aventurando junto comigo, junto com a gente aqui, encaminha pra gente a sua mensagem, por favor. Queremos essa troca. 0 Operadora 11 3337 5886. Seguimos. Então vamos lá. Um outro momento agora. Então agora que sabemos sobre o plié, sobre a elevação de calcanhares, né? E a posição básica de mover o braço da frente para o lado, sempre pensando nesse movimento arredondado. Então vamos falar um pouquinho de braço. O braço ele está na linha da coxa, mas eu vou estar sempre apontando o cotovelo levemente para fora. E aquela imagem das mãos, os dedos todos unidos e o dedão escondido. Nesse momento, desce um pouquinho o seu braço, Dan. Eu vou pensar, eu vou levar à frente e vou levar ao lado, sem deixar que esse cotovelo caia. Então, esse cotovelo vai apontar sempre para trás. Todas as vezes que eu toquei aqui, é só por isso, é porque o cotovelo estava caidinho, tá? Então, vamos lá falar sobre tudo que a gente está executando juntas. O braço vai vir à frente, vai abrir. Nós vamos fazer um plié, esticou. Uma meia ponta, desceu. Agora a combinação de tudo isso, plié, mantém o joelho para fora, sobe na meia ponta, estende os joelhos e desce. Yes! Ok? Vamos lá, então valendo. E primeira posição, junta um pouquinho mais os calcanhares, braço, brabá, primeira, segunda. E plié, esticou. Meia ponta, desce esticado, Dan, desce esticado. Agora movimento combinado. Plié com meia ponta, estica e desceu. Aê, mais um desse. Plié com meia ponta, estica e desceu. Me conta, o que você acha? Ai, que difícil. Mas sabe aquela sensação de é difícil, mas eu tô conseguindo fazer meio tortinho, meio mal feito, mas tá saindo? É isso. E o que você já faz na vida cotidiana, você já dobra e estica a perna. Agora é acostumar com esse movimento de rotação. E agora a gente vai trocar de assunto. A gente vai falar sobre um outro movimento também na primeira posição, que é o tandi, que é o movimento de esticar o pé. Então eu vou deslizar, a ideia é deslizar o pé no chão e estender o pé ao máximo. Então, falando de musculatura, como você falou, a gente vai ter um trabalho que vai desde a ponta do dedão, passar pelo tornozelo, canela, panturrilha, joelho até em cima. Então, para o balé, pé é perna. Então, se eu falar estica a perna, é o conjunto completo, tá? Então, a gente vai estar na primeira.
A ideia é a perna direita deslizar pelo chão e estender a frente. Perfeito. E aquela ideia de esticar o joelho, mais, estica tudo, yes. E não apoia o dedão, só estende ele, perfeito. E aí daí você vem deslizando, soltando os dedos, até trazer com o joelho esticado para a primeira posição. Perfeito. Agora quero que você faça isso olhando sempre à frente, Dan, vamos lá. Estende a perna, desliza, vai à frente, bem na frente do nariz. Yes, coluna para cima, abdômen adentro e volta deslizando o pé. Mais uma vez. E desliza a direita lá na frente. Aê! E pode ir mais retinho, agora volta retinho. Yes, perfeito. E última coisa agora, a gente fez frente, a gente vai lado agora. A sua perna direita vai abrir lateral. Então ela vem na minha direção. Tá lá, primeira posição. Esta perna desliza, vai para a lateral. E aí, nessa posição, a gente vai pensar. Você não vai apoiar. Isso, estende tudo. Tá. Perfeito. Vamos juntas agora para valer, tá? Então, estamos lá. Primeira posição. Para valer que pega. Primeira posição. Tá lá. Braço alongado. Primeira. Abriu lateral. Pé direito desliza. Vai na frente. Ficou. Costas para frente. Voltou. E fechou. Mais uma vez na frente. Vai na frente, esticou. E voltou bem. Fechou lateral, direita. É lado, desliza, ficou, mantém. Voltou, fechou esticado. Mais uma vez. E direita, lado. Estica, estica tudo que der. E voltou, fechou. Relaxa o braço e... Bem, tudo bem aí? Tudo ótimo. Muito bom, muito bom. Vou combinar todos esses movimentos agora. A gente vai combinar plié, meia ponta, estica, desce, ponta na frente, fechou, ponta ao lado. Então, o que é legal e interessante de falar também, Deb, é que é uma construção pela repetição. Então, para você que está em casa e fala, meu Deus, mas balé, vou fazer... É repetição. Você vai fazer isso uma vez e vai falar, nossa, que difícil. Duas vai falar, mais ou menos. E assim por diante, tá? Então, a gente vai juntar tudo. Então, vamos lá. Você tá na primeira posição, braço de brabá. Estica os joelhos para valer. Vai, estica. Yes. Primeira, plié. Abre os joelhos e estende. Só plié. Abre o braço, é isso aí. Abre, estende, abre o braço. Plié, estende. Agora, combinação. Plié, meia ponta, estende, desce com resistência. Ponta do pé na frente, tandi, estica. Fecha. Ao lado. Lado e fecha. E mais uma vez, na frente e fecha. E lado e fechou e relaxa o braço. William Amaral, cadê as minhas palmas? Muito obrigada. Muito bem. Vou pegar aqui, porque eu tenho uma perguntinha da nossa audiência para trazer. Pedimos, é claro, sempre esse contato, essa comunicação com você aqui de casa. E cá está você. Pergunta de Helena Dias, de Rio Branco. Helena, antes de mais nada, seja bem-vinda à sua aula de dança. Comecei balé adulto aos 38 anos. Olha que relato bacana, gente. Meu corpo é duro, me desequilibro fácil e fico cansada rápido. Teria alguma preparação muscular que poderia me ajudar nessa empreitada? Helena, muito obrigada, viu, pelo seu relato. Sim, Helena, sim. Você pode fazer trabalhos de fortalecimento em lugares específicos. Então, quando você fala sobre o alongamento, a gente tem um trabalho de mobilidade. Então, trabalhos onde você vai colocar seu corpo para se mover, então alongamentos ativos, né? Onde você vai trabalhar mobilidade vai te ajudar muito. E uma outra coisa que vai ajudar muito também é o fortalecimento do core. Então, para todo do balé, quanto mais móvel e forte você for, melhor. Então, pranchinhas, trabalho de abdômen, tudo que te trabalhar estabilidade para o balé é ótimo. E para você que está gostando aqui do nosso Corpo em Movimento, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais balé adulto. Te espero!
Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Antes de eu te surpreender com o tema do nosso programa hoje, caso você tenha acabado de chegar, queria só te avisar uma coisa. Dia 5 de maio, pessoal, é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Uma data que chama a atenção para os perigos da automedicação. Você sabia de que cada 10 brasileiros, 9 se automedicam? E essa prática, pessoal, pode inclusive não só interferir no tratamento daquele fim que você tomou o medicamento, como também agravar, levar a outras condições ainda mais graves. Por isso, a gente embarca nessa causa para chamar a atenção de você que nos assiste também. A data é para conscientizar a população sobre os riscos da automedicação e do uso incorreto de remédios. Afinal, todos os medicamentos, mesmo os vendidos sem receita, devem ser usados com orientação profissional, pois o uso inadequado pode causar efeitos colaterais, intoxicações e até a perda da eficácia do tratamento. Tomar remédios por conta própria, sem o devido acompanhamento médico ou farmacêutico, pode agravar doenças, mascarar sintomas importantes e prejudicar a saúde a longo prazo. Por isso, é essencial ler a bula, respeitar as doses e horários prescritos e nunca interromper um tratamento por conta própria. Lembre-se sempre, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Cuide da sua saúde com responsabilidade. Pois é, pessoal, cuide da sua saúde com responsabilidade. Para quem chegou agora, olha só o que nós estamos fazendo aqui hoje, olha aqui o grande desafio que nós decidimos encarar. Estamos aprendendo balé na vida adulta. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, que você falou assim, não, deixa eu encarar então esse desafio, algo que você tenha de fato se proposto, assim, olha, queria tanto surfar, queria tanto aprender balé, queria tanto correr, enfim, qualquer coisa. Quando que você se propôs? Colocou esse marco e foi atrás. Nem que seja, gente, aos 50, 60, 70 anos, só de você sair da sua zona de conforto, isso daí já é muito, já é bastante significativo. Esse convite que a gente faz agora, entrando na sua casa e dizendo a você, vamos juntos? Não sabemos onde vai dar, não sei nem se eu levo jeito, se existe isso, mas enfim, a nossa proposta aqui hoje é a gente colocar o nosso corpo em movimento e aprender algo novo. Nunca é tarde para a gente se aventurar, não é verdade? Vem com a gente. Lembrou de alguém que também precisa decretar esse dia, o dia de fazer algo novo pela primeira vez? Estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Clica lá, compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chamar mais gente junto com a gente nessa empreitada, pode ser? Também te convido, é claro, a você participar dessa aula. Encaminha pra gente a sua dúvida, traz também o seu relato. A gente recebeu um relato tão interessante de uma telespectadora nossa que começou aos 38 anos de idade. Ela compartilhou que tem diversas dificuldades, mas quem não encontra, não é verdade? Essas dificuldades você vai encontrar aos 4, aos 5, aos 30, aos 70, enfim, tanto faz. O importante é ter coragem. E vamos então conferir a nossa enquete, que está aguardando pela sua participação também lá na rede vizinha, no nosso Instagram, no @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente nossa enquete na tela, balé na vida adulta. Quando eu te chamei, te contei qual que era o nosso tema de hoje, qual que era a nossa proposta, qual dessas frases é que passou pela sua cabeça? Ah, já passou meu tempo, se eu não comecei na infância, não é pra mim. Meu corpo não é o corpo ideal para isso, balé exige um padrão. Tenho medo de me expor e ser julgado ou julgada por começar agora. Ou, eu tenho vontade, mas eu acho que eu não vou conseguir acompanhar. Quando eu trouxe, pessoal, essa enquete no primeiro bloco, eu já logo disse que todas essas alternativas passaram pela minha cabeça. Clica lá na alternativa que mais te representa, que o nosso objetivo hoje é a gente quebrar esses antigos padrões, enfim, tirar esse preconceito que tantas vezes faz parte do nosso dia a dia, de nós com nós mesmos, viu? A gente fala muito sobre o outro, mas é muito sobre a gente também. Para quem chegou agora, Marcilana é a nossa bailarina, professora e instrutora de Pilates aqui, que está compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Aproveita, é claro, para te agradecer. Que isso, eu que te agradeço. Foi ótimo, está sendo ótimo estar aqui, falar sobre dança, falar sobre movimento, falar para você que quer começar a dançar balé, que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então procure um lugar que te receba com a proposta do balé.
adulto, se você for adulto, né? Então é esse lugar de quem nunca fez e quer experimentar. Não existe um corpo padrão, não existe. Você não tem tempo certo para começar, não tem idade limite nenhuma, então é só chegar que o movimento e a repetição vai fazer por si só o trabalho. E eu vou compartilhar com vocês, pessoal. Chegamos aqui no intervalo e a prof falou para mim assim, olha, no comecinho você estava um pouco tensa e isso não é muito interessante para o balé. Queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo, assim, qual que é essa questão da atenção? Porque, obviamente, não é? Quando a gente se propõe a fazer algo novo, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, a gente fica um pouco inseguro e a gente se arma, não é? Sim. E aí, quando a gente propõe um movimento que é tão leve, que propõe essa movimentação de todo o corpo, interfere, não é? Interfere. É sobre experimentar, Dan. Tá. Então, por exemplo, é o que você acabou de dizer. Se eu chego e falo, a gente vai aprender balé, você tem um imaginário sobre o balé, você já vai se armar naquele imaginário do balé. Quando, na verdade, se é movimento, quanto mais maleável você for, melhor. Seu corpo vai estar livre e liberto para receber todas as informações, ou de um professor, ou visuais, para quem está assistindo aqui e está de casa fazendo com a gente, né? Então, deixar o corpo, sim, firme, porque ele precisa fazer força, mas maleável, sem tensão, disponível, sem tensão, né? E às vezes, qualquer tensão, seja de pescoço, de dente, de morder, de tensionar por rigidez, já vai interferir. Isso não é só para o balé, é para o movimento num geral. Para a vida, não é? E tem isso, se ela não traz para mim essa visão de que, olha, presta atenção no que você está fazendo, pode ser que amanhã eu acorde com uma dor enorme por conta de uma tensão que eu coloquei indevida. Exato. E aí é quando vem, então o balé não é para mim. E não é verdade. Não é verdade. O movimento bem orientado e bem feito também, ele vai ser para qualquer idade, para qualquer pessoa, né? É claro que eu tenho alunas de 50 anos e de 20. A potência desses dois corpos, sim, é diferente, mas o movimento é o mesmo, né? Então, se a minha aluna de 50 vai levantar a perna um pouco menos, o passo ele continua sendo um Batman. Nós vamos fazer aqui, nós duas juntas, né? Vamos fazer um Batman. Então, se você vai levantar a perna aqui ou aqui em cima, é o mesmo movimento, só mudou a amplitude dele, né? Perfeito. E essa amplitude tem a ver, é claro, com as limitações corporais, mas que não vão em nenhum momento te limitar de praticar essa arte aqui que a gente está disposto. Então, começamos, só para a gente fazer um overview de por onde que a gente caminhou no primeiro bloco, a gente começou por alguns passos que são bem iniciais, a postura básica do balé. A construção do andeor, que é... O balé, ele é inteiro dançado nessa relação de turnout, de rodar as coxas e se apresentar. Porque no momento onde ele foi criado, se dançava para reis, né? Então é aquela sensação de ir para fora. Então a gente falou sobre o andeor, falamos sobre a primeira posição, que é essa posição aberta onde os calcanhares se aproximam. E a gente falou sobre também alguns passos principais, como o plié, que é uma flexão onde a gente não tira o calcanhar e os joelhos vão para fora. Então, um cuidado é sempre não deixar os joelhos dobrarem à frente, e sim para fora e para trás. Ótimo. A gente falou sobre a elevação dos calcanhares, a meia ponta, que é algo muito forte no balé, né? Quando a gente fala sobre balé, o imaginário já vem a meia ponta da bailarina, né? Então, plié, a meia ponta. A gente falou sobre o tandi, que é aquele movimento de extensão na frente, onde os dedos esticam e voltam. E agora a gente vai fazer a combinação disso com o relevé. Relevé, vamos de relevé agora. Então, você vai colocar a sua mão direita aqui, daí a gente vai trabalhar um pouquinho o outro lado. Você vai lembrar daquela relação de rodar as coxas para fora pelo quadril e não pelos pés. Perfeito. Manter joelhos estendidos, então nada de soltar, mantenha a perna bem firme, bem apoiada no chão, o braço alongado com o cotovelo para fora. A gente vai posicionar, então leva à frente e leva ao lado. Perfeito. Traz a mão na cintura, preparamos, estamos prontas. Plié, dobra, e aí quando subir na meia ponta, estica os joelhos, isso chama relevé. Relevé, estica e desce calcanhar chão, plié, direto. Isso, desce. Perfeito. Então vai, relevé e desceu, e relevé e desceu.
Agora que você pegou bem, eu vou levar sua cadeira um pouquinho à frente que vai ficar melhor. Então vamos lá. É plié, relevé. Plié, relevé. Calcanhar no chão, estica, sobe. Abdômen, calcanhar, chão, estica, sobe, fica. Agora olha a frente e abdômen, braço vai na frente. Vamos trabalhar um pouquinho o equilíbrio. Mantém o cotovelo para fora. Abre o braço ao lado e desce plié, calcanhar, chão. Terminou. Perfeito, foi ótimo. Agora a gente vai, foi ótimo mesmo, foi muito bom. As palminhas. Palminhas de William Amaral reconhecendo o esforço da apresentadora. Muito bom. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, pode deixar sempre a sua mão apoiada, porque no balé a gente usa num primeiro momento um apoio de verdade, é a barra. Então eu não estou facilitando para você. Tá bom? A gente usa o apoio da barra para trabalhar o crescimento do tronco contra o apoio. Então a ideia agora, a gente vai combinar junto com esse relevé, um movimento de batimanzinho. A gente vai fazer assim, você vai estender sua perna à frente, fora do chão, bem na frente do nariz mesmo, vem mais para cá a perna. Aí, e fecha. Ao lado, fora do chão, bem fora do chão mesmo, pode tirar. Fora do chão. Isso, fechou, tá? E aí vai fazer plié e aquele relevé. Sobe na meia ponta, desce e estende. O que você tem que tomar cuidado? Todo mundo precisa desse cuidado, principalmente você de casa. Quando faz o plié e vai subir na meia ponta, não deixar cair pro dedinho do pé, assim, ó, para não machucar. Então apoia todos os dedos, faz um bom trabalho de apoio de pé e na descida não deixar o joelho cair para frente, ok? Então vamos lá, ó, só recapitulando. O braço faz uma preparação, cotovelo bem firme e a gente faz um chute na frente, estica e voltou. Um ao lado, estica, voltou. Plié, relevé, plié chão e terminou, estica. E começa frente e fecha. É lado e fecha. Plié, relevé, ótimo. E de novo, junto com a música. Yes. E. Aê! Yes, ótimo, muito bom. E é por isso que a gente fala que trabalha a memória. Porque eu tô te dando várias combinações, eu vou te dando passos e sequências em que a gente vai colocar na música, você vai repetir, às vezes vai falhar a memória, você vai trazer a memória. Então, são várias habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo. Mesmo tempo. Exato. A questão do equilíbrio também. Exato, exato. E essa coisa do você fez uma vez, nada fez sentido. Você faz a segunda, aí você passa a assimilar uma coisinha ou outra. Sim. A repetição é extremamente necessária. Super. E é interessante porque o corpo vai se moldando. Então, você mesma percebe. Tô caindo porque tô sem apoiar o pé. Minhas costas tá tombando, eu tô caindo para trás. Eu não tô segurando aqui porque no abdômen. Começa a fazer sentido. Você fala, tá, opa, eu deveria estar neste local do corpo com essa ativação para fazer, tá? E os direcionamentos também. Por exemplo, quando você é refém da imagem, por exemplo, eu falei para você, estica o pé à frente. E aí você esticou o pé à frente. Você desenvolveu essa camada de receber a informação e executar. Você não precisa esperar olhar o movimento para fazer. O balé trabalha muito com isso, que eu acho que é muito legal. Você desenvolver a capacidade de se perceber dentro do seu corpo em conexão com o externo. Então, eu estou te dando várias informações, você, ao mesmo tempo, está recebendo o que eu estou te falando e trabalhando o seu corpo, né? Então, isso é muito interessante. E vamos falar de braço, podemos falar um pouquinho mais de braço? Que é uma coisa que a gente ainda não falou. Então, já sabemos sobre a primeira, alguns passos de balé, o plié, o tandi, o GT, que é esse batimanzinho. Agora, a gente vai falar de braço. O braço, ele é muito importante para o balé. E esse trabalho de leveza só parece leve. Só tem que parecer, porque é muito cansativo, na verdade. Então, a ideia... Quando você olha de fora, você fala, gente, olha que movimento delicado, é uma pluma. Sim, sim. Mas só quem faz fala, nossa, como cansa, né? Então, a ideia você vai estar sempre com essa sensação de estar segurando alguma coisa. Só que esse segurar, ele tem uma forma. Então, a gente vai começar de baixo, ó.
A preparação do balé, as mãos, a ideia é aproximar os dedos e deixar o dedão escondido, como se ele realmente estivesse escondendo, né? Os cotovelos para fora e ele o mais longe possível do peito. Então eu vou alongar o meu braço até quase estender, sem jogar os ombros para trás. Essa é uma posição preparatória. E aí a gente vai para a primeira posição de braço, perfeito. Vai abrir ao lado também. E essa ideia de abrir, eu não vou para trás do ombro, eu vou ficar para frente. Então a ideia é como se você fosse receber um abraço. Se tivesse uma água escorrendo aqui, ó, ela ia vir e cair na pontinha do dedo. E daqui a ideia é passar pela frente novamente e subir para o que a gente chama de quinta posição, que é a posição mais conhecida, ok? Então a gente vai trabalhar tudo isso que a gente fez junto com o braço. Então, de novo, o braço vai fazer primeira, segunda ao lado, cotovelo para fora, volta para frente, sobe na quinta, sem deixar ir para trás da cabeça, perfeito. E pensar em alongar o braço, crescer o seu tronco, acionar o abdômen. E aí o braço vai descer pela lateral e vai terminar. Então a gente vai combinar todos esses movimentos, tá? Vai dar certo? Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Então você vai fazer tudo o que a gente fez até agora. A gente vai fazer os tandis, os GTs, o plié com relevé e vai fazer o port de bras, que é esse braço. Uma combinação completa. Podemos? Podemos. Vamos? Então, sua mão direita na barra. Vou pôr um pouquinho mais à frente ainda para te ajudar com o ombro. Então, vamos lá. Braço preparado. Braço, brabá, colocou. Pontinha do pé na frente. E no chão, fechou. Lateral, no chão, fechou. Agora é fora do chão. Fora do chão, aí, fechou. Ótimo. Fora do chão, fechou. Plié com relevé. E relevé. Estica joelho forte, desceu. Relevé. Estica joelho forte, plié. Mais um. Relevé. E plié vai terminar. Solta a barra e a gente vai para a primeira. E abriu. E primeira. Terminou. Aí, muito bom. Deu certinho com as palminhas. Muito bom, foi ótimo, isso aí, muito bom. Foi muito bom, Dan. Olha, gente, estou realizando um sonho praticamente, viu? Porque eu estava comentando com ela, desde pequenininha, sempre sonhei em fazer balé. Na época, meu pai assim, não, vai pro taekwondo, vai pro taekwondo. E acabei que esse sonho sempre foi para depois. E hoje estou tendo meu primeiro contato com balé, gente. Você aí de casa, também é seu primeiro contato? Compartilha com a gente, 0 operadora 11 3337 5886. Vamos mais uma? Vamos mais uma, então vamos lá. Ó, a gente vai começar direto do port de bras agora. Lembrando de todas essas combinações que a gente fez. Então, mais uma vez, da frente para o lado, da primeira para a quinta e vai descer. E aí eu vou incluir um movimento que é um dos mais conhecidos e que todo mundo fala, que é a voltinha. Aquela voltinha famosa, né? Que a gente tem duas maneiras de chamar, ou piétiné ou courroux, que é quando a gente aproxima as pernas, faz um movimento de quase caminhar e ou vai se deslocar ou vai girar no lugar. Exato, tá bom? No seu caso, a gente vai andar para frente e para trás, Tá bom. tá? Então, coloca a mão aqui só pra gente treinar. Quando tiver lá na meia ponta, a gente vai cruzar a perna esquerda na frente, assim, ó. Tchum, cruzou. Perfeito. E aí, com os braços em primeira, usando o equilíbrio, você vai fazer a caminhadinha pra frente e vai fazer a caminhadinha pra trás. Aí, e quando terminar, põe a mão de novo ali no apoio, abre o pé novamente para a primeira posição e desce. Isso, então a ideia é você conseguir dessa posição voltar para a posição inicial. Desta posição. Voltou para a posição inicial. Podemos? Devemos. Então, tudo de novo. Vamos lá. Mão apoiada, cotovelo para fora, olhando para frente. Prepara braço, vai ao lado. Ponta do pé na frente, estica, fechou. Ao lado, fechou. Fora do chão na frente, fechou. Ao lado,
ao lado, fechou. Vai fazer um plié com relevé. Plié, relevé, estica. Mais um. Plié com relevé, muito bom. Desceu. Braço por debras. Primeira. Abre. Cotovelos. Voltou. Sobe para quinta. Olha lá na frente, abdômen, abdômen. E abre o braço. Põe a mão de novo no apoio. Subiu na meia ponta. Cruzou a perna esquerda na frente. Pegou o equilíbrio do braço. Pegou mantendo a rotação da coxa. Braço caminha para frente. Gruda as coxas, Dan. E volta grudado, 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 grudado. Pôs a mão e abriu o plié. Aí! Pliézinho no O final. que você achou? Ah, eu adorei. Gostou? Esse é um dos movimentos onde tem a maior imaginação em relação a ele. Então, quando a gente fala sobre balé, a primeira coisa que vem é falar, nossa, esse balé. movimento. Aí você vê a pessoa fazer esse movimento, né? Então, a ideia é a gente entender que sim, existem os movimentos que a gente conhece e vai ter os movimentos que são padrão do andar, do caminhar, do dobrar, então, que a gente estava falando. Na vida cotidiana, a gente está sempre trabalhando no paralelo, dobrar e esticar. O balé vai romper com tudo isso e vai trazer outra relação. Então, como que é dobrar, esticar as pernas numa outra posição. E é isso que faz, na minha opinião, ele ser tão especial, porque ele vem... Inclusive essa questão da amplitude, né? De a gente se Exato, tornar grande, a grande. gente expandir. Expandir, perfeito. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela? Então, a gente perguntou lá na rede vizinha, no Instagram, Balé na Vida Adulta, qual dessas frases que passou pela sua cabeça, 40% eu tenho vontade, mas eu acho que eu não vou conseguir acompanhar. Essa frase eu vou dizer que foi uma das campeãs aqui dentro também. E é possível, não é? Queria que você trouxesse um pouco o relato das suas alunas, né? Como que elas chegam e como que elas acabam saindo de uma aula como essa. É possível. Eu super recebo exatamente alunas que chegam e falam, eu tenho vontade, eu vim aqui para testar, mas não tenho certeza se é para mim, né? E aí, ao repetir, ao realizar a aula, fazendo toda semana, a aluna vai percebendo que, na verdade, é como uma ação cotidiana, né? Quando a gente vai lavar a louça pela primeira vez, por exemplo, exige um treino, né? Vou lavar a primeira, vou lavar a segunda, é a mesma coisa. É claro que numa complexidade de movimento, o balé é mais complexo, né? Então, vai exigir repetição, frequência na aula. Então, muitas vezes, essa evolução também está conectada com o quanto de tempo você vai dedicar para aquilo, né? Então, uma adulta que faz aula, a ideia é você colocar isso como algo a mais na sua vida, Precisa ter coragem, inclusive. Eu queria te agradecer demais por essa eu tarde que agradeço. maravilhosa, inspiradora. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado e aproveitado esse desafio que a gente lançou em plena segunda-feira para você. Para quem gostou, Marcelana, bailarina e instrutora de Pilates, deixa à sua disposição o Instagram, Balé Livre Adulto, e também está à sua disposição o da própria Márcia, Marcelana. Entra lá, gente, e dá uma conferida nesse trabalho maravilhoso e tão necessário que ela faz por nós, adultos sonhadores. Muito obrigada pela companhia, tenha uma excelente tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Vamos encerrar com um movimento? Vamos, reverência, movimento de agradecimento. Você vai De lá com os pés, agradecimento. primeira, Tá. braço,